Olá, Olá, vamos começar aqui, né? Então, qual é o intuito, né, de hoje do vídeo, né? Então, esse vídeo aqui que eu vou começar a gravar aqui com vocês é sobre as questões dos indicadores socioeconômicos. Então, ontem, né, nós falamos um pouquinho aqui de como é que esse processo, né, dos desenvolvimentos ou os objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU ela estabelece para cada indicador, né? Então nós temos três grupos, né? E como é que esses indicadores, né, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, ele, eles são aplicados. O que nós vamos colocar agora é como é que são os índices e os métodos que nós vamos tentar assim aqui conversar um pouco. Eu sei que é um tempo bem curto para resolver todas as dúvidas, mas o que são esses índices, né? Então, dentro de um país, como é que nós vamos determinar o nível de igualdade e desigualdade presente em uma população? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses índices e como esses índices eles vão interferir diretamente, né, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, eu já vou começando aqui a apresentação, né, trazendo as informações e como essas informações elas são fundamentais, né, fundamentais para que a gente possa entender com clareza esses processos. Então, lógico, problemas técnicos acontecem. Então, aqui, né, então logo para nós iniciarmos a nossa conversa aqui, então, o que são esses indicadores socioeconômicos, né? Então, dentro de uma população. Então, o que determina, né, que essa população ela possa ser considerada uma população desenvolvida ou não desenvolvida, a questões dos critérios utilizados, como são o fornecimento de dados, de informações, né, como é que é fornecido os padrões econômicos. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui dentro desses parâmetros geográficos. Então, como qualquer vídeo aqui, né, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o conteúdo e os objetivos, né? Então, o conteúdo é sobre a questão dos indicadores socioeconômicos, né? Então, o objetivo é analisar e comparar os indicadores de forma crítica, né? Então, olhar e pensar da seguinte forma, né? Buscando entender, né, sem o critério de julgamento extremados, né? Lógico, nós temos que ter um julgamento, né? Nós temos que analisar e buscar minimizar esses impactos, entender as variáveis, a expectativa de vida, a renda per capita de uma população, o tamanho da população em diferentes continentes, para associar a estratificação e a desigualdade. Demonstrar que as desigualdades históricas e espaciais entre os países através das estatísticas dos últimos 2 séculos, né? Então, nós vamos analisar como é que é o desenvolvimento desses territórios, né? A sua transição demográfica, a concentração demográfica, como é que isso vai ser associado aos, aos valores e aos princípios que vão levar a nós entendermos como é que nós chegamos a esses indicadores, né? Então, dentro desse parâmetro todo, né? Então, dentro desse debate todo, como é que nós podemos dizer que o Brasil, ele é um país que tem indicadores positivos ou negativos? Quais são os impactos desses indicadores positivos e desses indicadores negativos, né? Então, nós temos que entender isso aí. Então, como qualquer vídeo aqui, nós temos uma habilidade a ser discutida, que é analisar e comparar indicadores de emprego, de trabalho, de renda em diferentes espaços, escala de tempo, associando-os a um processo de estratificação e desigualdade econômica. Então, a questão de como é que esses indicadores eles são aplicados com o desenvolvimento do país, né, com o desenvolvimento de um continente, ou o desenvolvimento geral da humanidade. Então, como é que funciona a questão da desigualdade, né? Essa desigualdade, ela é um acidente ou ela é proposital, né? Então, nós temos um mundo extremamente desigual
ele é só um acidente de percurso ou ele tem uma proposição, né? Ele é proposital, ele tem uma visão né, proposital, né? Então, ele tem os sentidos de que isso seja aplicado de uma forma onde tem uma intenção para que isso seja realmente colocado, né? Então, nós temos esse debate a ser realizado aqui. Bem, então, imagine você precisa fazer um relatório socioeconômico. Então, vamos dizer que nós vamos relatar aqui no nosso pequeno grupo de pessoas. Então, imagina se você é um estudante do ensino médio ou do ensino fundamental, dentro do seu grupo, dentro da sua classe, da sua sala, se nós tivéssemos que fazer um relatório socioeconômico, então, como é que nós iríamos fazer isso? Né? Então, como você vai identificar os níveis de desenvolvimento de um país, de um estado, de um município, de uma rua, de um condomínio? Então, como é que nós vamos analisar, né, esses indicadores? E os principais problemas de uma população ou uma localidade? Ainda nesta linha, como é possível identificar e analisar o acesso da população a serviços públicos essenciais. Então, quando nós pensamos em municípios, né? Então, olhando para São Paulo, né? São Paulo é um município que tem uma densidade demográfica, então uma quantidade de pessoas que vivem em um mesmo local extremamente grande. Isso faz com que, né, a questão do oferecimento de serviços públicos sejam, né, maiores do que uma cidade pequena, né? Se nós formos comparar São Paulo com uma cidade como Sorocaba, como Rio Preto, né, como Araraquara, entre outras cidades, qual é a proporção desses serviços públicos, né? Então, qual é o tamanho da exigência desses serviços públicos, né? E as características de cada localidade, né? Então, São Paulo, nós somos uma cidade que nós temos milhões de pessoas vivendo juntos. Então, cidades que têm uma população menor. Então, como é que isso ele pode ser controlado? A produção de riqueza dentro de uma cidade como a cidade de São Paulo. Então, qual é a proporção dessa produção de riquezas? Nesse caso também, qual é a distribuição dessas riquezas a cada grupo, né? A cada pessoa. Então, uma pessoa, ela recebe uma quantidade X, né, pelo seu trabalho. Mas será que essa riqueza produzida, ela é dividida de uma forma igualitária em cada região, em cada localidade? Então, o que nós podemos fazer, ou o que nós podemos analisar para entender como é que esse processo ele pode ser visto e realizado, né? Então, nós temos que pensar nesse relatório socioeconômico aí. Então, nós vamos dar as ferramentas que, teoricamente, vocês podem, né, fazer essa análise e chegar a uma conclusão, né? Isso é importante para nós não ficarmos naquele discurso vago. Ah, mas o nosso país, ele tem princípios, ele tem fatores econômicos e a distribuição, a má distribuição de renda, ela é algo natural, mas como é que isso funciona, né, na prática? Então, nós temos que entender como cada um deles funcionam e como cada um deles ele é aplicado em sua realidade. Então, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui, o que é o PIB, né? Então, você assiste lá o telejornal da noite e vai dizer o seguinte: o Brasil ele teve um crescimento ou o Brasil ele teve uma queda considerável no seu PIB. Mas o que é o PIB? Então, o PIB é o Produto Nacional Bruto, né? Então, é tudo aquilo que nós produzimos durante um ano. Então, é a questão, né, um conceito que refere à renda de um país. Ambos estão relacionados a tudo que é produzido em termos de bens e serviços finais, sendo a soma dos valores dessa renda considerada para um período de um ano. Assim, para os economistas, o produto ou sua renda corresponde a tudo aquilo que passou por um processo de transformação produtiva, fazendo com que elementos primários da natureza passem a ter um valor comercial ainda maior, tornando-se estoques ou produtos finais. A grande diferença entre os dois conceitos de produto
no entanto, o critério de definição daquilo que entrará ou não no valor total, um dos dois. Então, no caso, o PIB e o PNB, né? Então, o PIB é o Produto Internacional, o Produto Interno Bruto, e o Produto Nacional Bruto, que é o PNB, ele é eles são os índices que são determinantes para nós entendermos como é que cada um desses elementos eles são positivos para nós analisarmos e entender o desenvolvimento de um país, né? O desenvolvimento de um território. Então, o produto interno bruto, tudo aquilo que é produzido. Então, nesse caso, a agricultura, ela entra como parte do PIB? Sim, um serviço como um cabeleireiro, que ele realiza um serviço para as pessoas. Então, toda a riqueza gerada pela produção e pelo serviço é considerado parte do PIB. Então, tudo aquilo que é gerado de riqueza durante esse período de um ano, né, desse montante total, é que nós chamamos de PIB. Né? Então, se o PIB ele teve um avanço comparado com o ano passado, nós tendemos a dizer que esse PIB ele teve um crescimento, né? Eu sei que muitas vezes pode ter taxas que variam, né? Então é difícil você manter um crescimento constante, né? Então o ideal seria que todo o país ele tivesse um crescimento anual. Nós sabemos que por vários motivos, por vários fatores, esse crescimento ele pode ser variável ou muitas vezes pode ocorrer o processo de recessão. Então, o que é uma recessão? É quando o PIB, em vez dele crescer, ele encolhe, né? Então, esse é um ponto. Aí nós temos a questão de como nós vamos chegar a esses indicadores. No caso, o PIB e o PNB são conceitos que podem ser relacionados numa equação simples, né? Eu, como sou de humanas, falou equação, me dá até coceira no braço, mas vamos lá. Então, o que nós precisamos considerar, né, que é a renda recebida do exterior, que nós chamamos de RRE, que é um valor de renda recebida do exterior originário de fatores de produção de propriedades nacionais. Então, quando um país ele tem uma empresa em um outro país, né, no caso o Brasil, nós temos uma multinacional de bebidas, a Ambev. Então, a Ambev, ela é uma empresa que tem negócios em outros países. Quando parte desse recurso ele é remetido para o Brasil, ele quer dizer que é a renda recebida do exterior. Então, o RRE, né, é um exemplo. Então, no caso, nós também produzimos RRE, né, RRE para outras empresas que estão em outros países, no caso, as grandes montadoras, a General Motors, a entre outras empresas, porque teve várias empresas de montadoras que saíram do país. Então, a General Motors é um exemplo, né? Nós temos redes de fast food aqui no Brasil que têm as suas matrizes em outros países. No caso do McDonald's, né? Então, nós produzimos, nós recebemos RRE e nós mandamos o RRE para outros países também. E nós temos o REE, que é a renda enviada ao exterior, valor de rendas enviadas ao exterior aos proprietários de fatores de produção e de propriedade de estrangeiros. Então, esse valor ele é deduzido, ele é diminuído do PIB, né? Então, para nós chegarmos a entender como é que se pensa no PIB, é o PNB, o Produto Nacional Bruto, mais o REE menos o RRE, né? Então, nós vamos analisar, né, o Produto Nacional Bruto mais a renda enviada ao exterior, subtraindo a renda recebida do exterior, né? Então, nós chegamos ao PIB, ao que nós produzimos de riqueza no final, né? Então, nós temos o Produto Nacional Bruto mais a renda recebida ou mais a renda enviada menos a renda recebida. No caso, para entender o Produto Nacional Bruto, nós temos que entender o PIB, né? Então, o Produto Nacional menos a renda enviada para o exterior mais a renda recebida do exterior.
Então, nós pegamos o produto internacional bruto, não, em o produto interno bruto, nós subtraímos, nós diminuímos a questão da renda enviada para o exterior e somamos com a renda recebida do exterior. É, né, eu, como sou de humanas, é difícil tentar pensar numa questão matemática, mas é uma conta, é um exercício mental e é um exercício muito importante para ser realizado, principalmente para nós entendermos como é que a economia do nosso país ela vem se desenvolvendo e ela vem, né, criando frutos, né, que podem ser positivos ou negativos para nós entendermos qual a saúde econômica do nosso país. Aqui nós temos um gráfico, né? Um gráfico que vai explicar mais ou menos como é que esse PIB ele vem se desenvolvendo a cada trimestre. Então, a cada 3 meses, nós temos uma visão de como é que esse PIB ele vem se elevando. O ideal é que o PIB ele esteja acima, né, de fatores positivos. Então, isso quer dizer que o PIB ele vem se elevando com o passar do tempo. Mas como o PIB ele é um elemento muito dinâmico, então nós podemos perceber que em alguns momentos o PIB ele tem elevações e ele tem diminuições. Então, quais são os impactos desse PIB na sociedade? Né? Então, segundo o IBGE, né, nós vemos que na primeira medição, que foi no primeiro trimestre, né, no terceiro trimestre de 96, o PIB ele estava próximo dos 4% positivos. Né? Então, ele vem se modificando a partir das características de cada período. Então, nós tivemos um crescimento, que é o auge do crescimento, que foi no segundo trimestre de 2010, chegando na casa dos 8%. Né? Isso foi também medido no segundo, né? No caso, no quarto trimestre de 2011 e assim sucessivamente. Então, nós tivemos também uma questão negativa, que foi exatamente no segundo trimestre de 2016, que chegou a quase menos 5%. Então, o que isso interfere na nossa vida, né? Pensando pela questão prática. Quanto menor o PIB, quer dizer que o país ele está produzindo menos, isso significa que o país está passando pelo processo de recessão, uma diminuição na sua produção, isso significa menos empregos para a população de uma forma geral. Menos emprego, menos renda, menos consumo, e a questão do desenvolvimento humano, ele tende a diminuir. Então, a qualidade de vida das pessoas tende a sofrer um abalo nesse contexto. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da renda domiciliar per capita. Então, se nós estamos falando de PIB, que é a forma como o país ele tem a sua produção de riqueza, nós temos que pensar para o lado o micro lado, né? A questão do micro, né? Que é a questão das famílias. Então, o rendimento domiciliar per capita foi calculado como razão entre o total dos rendimentos domiciliares nominais e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos dos trabalhadores, né, e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, os empregados domésticos e os parentes dos empregados domésticos. Os valores são obtidos a partir de rendimentos brutos do trabalho de uma outra e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das quintas visitas do PNAD, né? Continua feitas no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre do ano de 2022. Então, nesse caso, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar todo mundo que vive numa família, independente do número dessas pessoas, nós vamos somar todas as rendas que são obtidas, que são conseguidas por essas pessoas. Então, quantas pessoas trabalham independentemente ou não. Então, se essa pessoa ela é uma aposentada, uma pensionista, que recebe um benefício do governo, isso também entra para a questão da renda per capita familiar, né? Isso faz com que nós entendamos o seguinte: o valor todo somado, nós vamos dividir pelo número de pessoas que fazem parte dessa família.
Então, uma família de 5 pessoas que tem uma renda per capita em torno de R$ 2.000, então, qual é o valor obtido por pessoa? Né? Então, isso é que nós chegamos à questão da renda domiciliar per capita. Então, aqui nós temos o rendimento nominal mensal domiciliar, né, no caso, que é aquela sigla que nós falamos, que é o RNMD, né? Então, no caso, nós pegamos aqui essa renda per capita e nós vamos chegar a esses resultados. Então, qual é o valor, né, de cada a renda per capita, né, domiciliar no Brasil em cada estado? Então, nessa visão aqui, né, então nós temos uma renda domiciliar per capita do Brasil girando em torno de R$ 1.625, né? Isso mensalmente, né? Então, no caso, nós temos a unidade federal, nós temos o estado de São Paulo, né? Como um dos estados que tem a sua maior renda per capita, né? Familiar, um dos. O maior é o Distrito Federal, que chega a R$ 2.913, né? Nesse caso, naquele período, né? E no caso, o local que tem a menor renda per capita é o estado do Maranhão, que é de R$ 814. Então, nós temos essa discrepância entre os maiores e os menores. Isso indica, né, principalmente a questão do emprego, né, da produção de riqueza em cada uma dessas unidades da federação, né? Então, no caso, o Maranhão, é preciso que realize uma política pública que possa resolver essa discrepância, né? É algo que é fundamental para nós entendermos em um crescimento econômico e um crescimento na igualdade, né, de uma forma equitativa, né? E isso é um ponto, né, que a gente vai ver outros índices ainda. Então, depois desse índice, nós vamos falar um pouquinho aqui de cada um desses conceitos. Então, essa planilha, ela é importante para nós entendermos o seguinte: os indicadores. Então, quais são os conceitos principais de todos esses indicadores? No caso, o PIB, o PNB, a renda per capita, o IDH, o coeficiente Gini, né, que também é um indicador muito importante para entender a desigualdade social e a desigualdade de renda entre as pessoas, né? Então, nós vamos começar aqui com o PIB. Então, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é um dos principais indicadores econômicos. Segundo o IBGE, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado, cidade, geralmente em um ano. Então, nós vamos pegar tudo aquilo que nós produzimos aqui no Brasil durante o ano de 2023. Então, qual é a balança comercial? Qual é o produto final disso tudo? Né? Então, tudo aquilo que a gente produziu, que é uma geração de riquezas. Então, para que a saúde do país, a saúde econômica, ela esteja positiva, é necessário que esse índice esteja positivo. Então, quanto maior o índice, maior a produção de riqueza do nosso território. Então, o PIB, ele é o termômetro da saúde econômica do país. Aí nós temos o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Refere-se à soma de todas as riquezas produzidas por uma nação, país, durante um determinado período, em território nacional ou não. Né? Então, as empresas que possuem filiais no exterior também são consideradas por esse indicador. O que distingue o PIB do PNB é a renda líquida enviada ao exterior, o RLEE, né, que é considerado o cálculo do PNB, excluída do cálculo do PIB, sendo que o RLEE é a diferença entre os valores enviados ao exterior e os valores recebidos do exterior, a partir de fatores de produção. Então, parece uma coisa de outro mundo, mas na verdade é o seguinte: você tem o produto, o PIB, né? Então, o PIB é aquilo que a gente produzimos. Nós temos um valor aqui, né, que nós temos no interior do nosso país. Então, nós recebemos um valor de empresas brasileiras que estão fora do país. Então, nós vamos receber os envios desses recursos para cá. Então, esses recursos, menos os recursos que nós enviamos para outras filiais de outras empresas multinacionais,
Então, nós fazemos esse cálculo e nós chegamos ao PNB, né? Então, a questão do que aquilo que nós produzimos, mais essa variável daquilo que nós recebemos, menos aquilo que nós enviamos. Então, normalmente o Brasil, como o Brasil é um país que depende muito da tecnologia estrangeira, então o Brasil é um país que ainda precisa de um desenvolvimento considerável no seu campo produtivo de tecnologia. Então, o Brasil é um país que envia muito mais do que recebe. Então, isso interfere muito no produto interno, no produto nacional bruto, né, que é um ponto, né, a ser debatido e, de uma certa forma, alterado, tentando modernizar o nosso campo produtivo. E a renda per capita é um indicador que mede a renda de cada indivíduo dentro de uma determinada população, calculando uma média geral desse valor. Para obter uma renda per capita, é mais comum utilizar a divisão do produto nacional, né, do nacional bruto pelo número total de habitantes. Então, a renda per capita do Brasil. Então, eu vou pegar o valor, né, para nós entendermos o ano de 2022. Nós vamos pegar tudo aquilo que foi produzido durante o ano de 2022, tirando o envio, né, da questão do envio e da entrada de recursos do exterior, e nós vamos chegar ao produto nacional bruto. E nós vamos dividir pela quantidade de pessoas que estão, né, que são parte da nossa população, e nós chegamos à renda per capita. Qual o maior problema? É que tem alguns que recebem muito mais e tem outros que recebem muito menos. Isso vai gerar um desequilíbrio ou uma desigualdade social. O PIB brasileiro, ele não é um PIB pequeno, né? Então, o PIB brasileiro é um PIB que, comparado com outros países como nossos vizinhos, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, entre outros, o Brasil ele tem um PIB, né, um PMB, o Produto Nacional Bruto, muito positivo. Mas qual é o maior problema? É a má distribuição de renda. Isso é um problema que nós temos que conversar, tanto é que vai ser um tema de um vídeo na semana que vem, mas é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. E o IDH? Então, segundo a ONU, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma medida resumida do processo de longo prazo de três dimensões básicas do desenvolvimento humano, que é a renda, educação e saúde. O objetivo é criar, né, da criação do IDH foi oferecer um contraponto entre outros indicadores muito utilizados, como o PIB, né, o PIB per capita, né, então o produto interno bruto, per capita, e que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Então, no caso, todo esse processo, nós vamos medir a cada grupo, a cada população, no caso, nós temos o IDH de uma cidade, né? Então, como nós chegamos a esse ponto? Nós vamos ver a questão do acesso à renda de cada grupo, né? Nós vamos chegar à questão do acesso à educação e à saúde. Então, nesse caso, o Brasil, nós vamos ver qual, dentro de uma população determinada, né, a renda per capita dessas pessoas, o desenvolvimento educacional, então, quantas pessoas têm realmente acesso a uma educação, né, a qualidade da educação e da saúde. Então, analisando esses três índices, esses três fatores, nós chegamos ao IDH, né, de um país, né, de um grupo determinado. Lógico, depois nós teremos um outro vídeo falando, destrinchando essa questão do IDH, que assim é só para nós entendermos cada índice desse, né, para nós chegarmos a depois a expandir esse debate. Então, e o coeficiente Gini, né? O coeficiente Gini, ele funciona como uma forma de determinar a distribuição de renda, né? No caso, segundo o IPEA, né? No caso, o coeficiente Gini, ele foi criado por um matemático italiano chamado Conrado Gini, que ele vai determinar o seguinte, ele vai criar uma escala numérica para entender o processo de desigualdade da distribuição de renda dentro de um país. Então, para o Gini, ele vai criar uma escala que pode ser usada de 0 a 1 ou de 0 a 100.
Então, quanto mais próximo do zero, menor a desigualdade. Quanto mais longe do zero, chegando até um, maior o índice de desigualdade de um país, né? Então, quando nós falamos em concentração de renda, distribuição de renda. Então, esse índice é um dos índices mais importantes para nós entendermos o processo, né, de desigualdade e como isso ele impacta, né, na vida das pessoas de uma forma geral, né? Porque nós temos que pensar hoje o Brasil, qual é o processo da distribuição de renda? A distribuição de renda, ela é realmente igualitária? Né? Então, quais são os impactos dessa má distribuição de renda? Né? Então, as pessoas que têm uma renda inferior, extremamente inferiores à outra. Então, quais são os impactos disso? Né? Então, a gente vai discutir também isso em um outro vídeo. Então, um dos indicadores fundamentais para medir o desenvolvimento e a qualidade de vida de uma população é o acesso aos serviços públicos, como foi colocado, né, lá no IDH. Então, os estados são responsáveis para fornecer tais serviços. A população, entretanto, eles podem variar conforme a lei vigente de cada país. No Brasil, essa obrigatoriedade é observada pela Constituição Federal de 1988. Então, vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. Então, saúde, educação, moradia, transporte, entre outros serviços, é obrigação do Estado, né? Então, o Estado ele tem que fornecer esse serviço, né, referente também a outras questões que nós temos que pensar. Esse serviço ele é gratuito? Não. Esses serviços eles são parte do que nós coletamos de imposto no país. Então, o Brasil é um país que tem uma taxa tributária muito alta. Por quê? Porque nós temos esses serviços públicos garantidos à sua população. Então, nesse caso, outros países, como os Estados Unidos, entre outros países, não têm esse mesmo organismo, essa mesma rede de apoio à sua população. Né? Então, no caso dos Estados Unidos, a saúde pública, ela existe, mas ela é muito menor do que a saúde pública no Brasil. E essa saúde pública nos Estados Unidos, ela é menor e mais precária. Né? Então, vou usar um exemplo de um filme aqui para nós entendermos como isso funciona. Quem assistiu o filme Coringa, né, o Coringa do Fênix, vocês vão entender o porquê que aquela pessoa ela se revoltou contra a sociedade. Né? Ele foi no médico, né? Ele foi em um local onde ele precisaria de remédios controlados para os seus problemas mentais e ele não teve esse remédio, ele foi cortado. Por quê? O princípio do liberalismo, né, de uma certa forma geral, é o estado mínimo. O estado mínimo significa o seguinte: o Estado ele não deve se preocupar com os serviços dessa magnitude, que são saúde, educação, entre outras questões. E isso faz com que, né, uma grande parte da população ela seja desassistida, né? Então não tem como comparar a saúde pública, né, dos Estados Unidos assistindo séries como The Good Doctor, né? Então o The Good Doctor nós vemos um tipo de saúde nos Estados Unidos que é a saúde privada, né? Então a saúde pública dos Estados Unidos é muito próximo da saúde pública que foi apresentado no filme, né? No filme O Coringa, né? Então nós temos essa disparidade. A questão do Brasil, né? Que nós podemos discutir muito. A saúde e a educação, ela é realmente a mais adequada? Né? Nós temos que pensar aonde vai o gasto público, né? Desses serviços. Né? No caso, olha o tamanho do SUS, né? O Brasil ele teve uma porcentagem de mortes no sul durante a pandemia por conta, né, por conta de vários fatores, né, que aqui se eu for ficar falando eu vou entrar numa alçada que é uma alçada bem espinhosa, que é a alçada ideológica. Mas vamos pensar o seguinte: o investimento, a questão do devido cuidado que deveria ser feito a esse problema, né? Então, ele foi feito? Então, por que que o índice de mortes nos Estados Unidos ele é muito mais elevado? Né? Então, tem tudo a ver com serviços públicos. Né? Então, isso é um ponto. Então, nós, né, aqui é uma declaração, né, da nossa Constituição.
Então, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e compreendida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus e a seguinte Constituição da Federação, né, da República Federativa do Brasil. Bem, então, a Constituição, ela tem uma introdução dizendo isso. Então, os membros que fazem parte do parlamento, né, dos representantes do povo, eles têm que legislar e garantir à população esses direitos básicos, né, que nós vamos falar quais são. Mas sobre a questão de uma sociedade fraterna, plural, né? Esse é um ponto também. Uma sociedade plural quer dizer que é uma sociedade que não permite e não tolera a questão do preconceito e nem da segregação, né? Então, fundada em uma harmonia social, né? Isso nós podemos até falar um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda, a questão do homem cordial, né? Entre outras questões que entra em conflito sobre essa parte da harmonia social, porque a harmonia é uma coisa que o Brasil ele não tem, né? Então é uma questão que nós vamos falar, mas nós vamos falar desses direitos. Então, quais são os serviços públicos essenciais? Então, garantir melhores condições de saúde, segurança é essencial quando se trata de promover uma vida digna para todos. A prestação de serviços pelo Estado encontra-se prevista na Constituição Federal de 1988, é assegurada pela Lei número 7.783, que estabelece quais são os serviços públicos que não podem ser interrompidos de forma alguma. Então, garantir melhores condições de saúde e segurança, né? Então, saúde e segurança é uma questão de direitos essenciais. Então, quais são esses serviços? Saúde, né? Então, serviços públicos essenciais. Então, a saúde, ela tem que ser garantida a todo momento, né? Então, a saúde é um direito básico do brasileiro. Então, a saúde em todos os seus aspectos, desde a saúde preventiva até as questões de você combater doenças. Então, tudo isso é um ponto. Educação. Então, o processo de você preparar o brasileiro, né, preparar as pessoas para se tornarem um cidadão, né, para criar identidade nacional, a questão de defender os seus direitos e deveres e uma formação profissional, né? Então, o brasileiro se preparar para o mercado do trabalho, né, e principalmente para aquilo que a economia mundial ela vai passar a exigir dele, a segurança, né? Então, é um ponto também interessante, porque é a segurança local e a segurança externa, né? Então, o Brasil, nós temos as forças de segurança públicas, que são aquelas que devem garantir a integridade do cidadão, né? Então, assim, garantir com que todos tenham seus direitos respeitados. E a questão também da segurança externa, que é a questão de defender a soberania do país, o fornecimento de energia elétrica, água, telefonia. Um ponto aqui que é bem interessante, porque qualquer país que seja realmente que se importe com a sua soberania, é o Estado que controla o fornecimento de energia, de água e de comunicação, né? A gente sabe que países realmente soberanos, eles têm esse controle, né? A captação de água, né, a captação de esgoto, né, então que são serviços básicos para uma população. Só por que que isso não é tão investido? Porque nenhum político vai fazer propaganda para se eleger, como a plaquinha aqui. O João das Couves inaugurou essa rede de esgoto que passa debaixo da sua rua. Como é algo que é invisível, né, não gera votos. Então, a compensação bancária, a administração da justiça, serviço funerário, controle de tráfego marítimo e aéreo, né? Então, são todos esses serviços, serviços básicos. A administração da justiça, que é um ponto que é o seguinte, o Estado tem que garantir a defensoria pública. Então, eu como cidadão, se eu não tiver condição de pagar uma pessoa para me defender,
né, perante algum processo que eu esteja sofrendo ou um processo que eu esteja realizando contra alguém ou contra uma instituição, é um direito meu que tenha uma administração de justiça, né? Então, esses são os nossos serviços públicos essenciais. Então, você já parou para identificar e analisar os serviços públicos oferecidos à sua comunidade, bairro ou cidade? Qual é a sua opinião sobre esses serviços? Usando como base um formulário que nós vamos pegar lá no final, né? Vocês vão fazer sobre esses dados individuais e traçar um perfil desses serviços públicos, né? No bairro ou na cidade. Então, existem inúmeras possibilidades de analisar, né, de análise dos aspectos de uma população, entre eles os denominados indicadores socioeconômicos, indicadores, né, que apontam as características básicas do desenvolvimento dessa sociedade. Utilize o que você aprendeu nesse vídeo para você entender e fazer esse quadro síntese que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, aqui nós temos um questionário, né? Então, você vai colocar aqui a sua idade, a sua naturalidade. Então, você é brasileiro mesmo, né? Então, né, nós que estamos recebendo muitos refugiados, principalmente aqui próximo da onde eu trabalho, né? Nós recebemos muito isso. Então, serviços utilizados. Quais são os serviços que vocês utilizam no dia a dia? Então, saúde, hospital, né, posto de saúde. Nós temos esses índices de avaliação, né? No caso, 1 péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom, 5 ótimo, né? E não se aplica. No caso, hospital, saúde, transporte público, educação, saneamento básico, energia elétrica, segurança e cidadania. Então, no caso da educação, que é aquilo que eu trabalho, então as creches, como é que o serviço de creches elas estão se apresentando aonde você vai fazer essa análise? As escolas municipais, as escolas estaduais, as universidades. Então, no caso universidade, nós temos duas esferas de universidades, as universidades públicas e as universidades privadas. Então, como é que as faculdades públicas elas são realmente avaliadas? No caso, todo mundo tem acesso à faculdade pública no Brasil, né? Então, ou você, se você quiser fazer um curso superior, você tem que pagar uma instituição privada. E o porquê existe essa discrepância? No caso, a maior parte dos estudantes do ensino superior público, eles são o processo da sua formação foi realizado quase sua totalidade nas instituições privadas. E por que os estudantes do ensino superior, né, das instituições privadas, a maior parte delas são formadas pelas instituições públicas, né? Então, por que ocorre essa discrepância? Né? Então, é a questão do acesso aos direitos básicos, eles realmente são, né, realizados? E aqui fica a dica. Então, aqui nós temos os indicadores, né, da onde nós vamos fazer as tarefas para medir o que foi apropriado aqui do tema, né, e com isso aqui eu vou finalizando, né, o meu vídeo aqui. Então, ó, vou agradecendo a você que ficou aqui comigo até agora, né, se você gostou aqui do que você viu, né, se você tem alguma crítica, deixa aqui no comentário, né, participe das interações. Se você gostou do vídeo, né? Deixa aqui o seu like, né? Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo foi bem importante para você, né? Se inscreva no canal, se você acha que esse conteúdo ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe o link, né? Que isso vai fazer com que nós possamos chegar a cada vez mais pessoas e isso ajuda para a melhoria, né, do processo da formação de cidadãos. Gente, muito obrigado aqui, né? Já vou deixando aqui no nosso muito obrigado, né? E vamos continuar a estudar porque esse é o nosso melhor convite. Até mais.